Olá a todos, eu sou o professor André Diogo, professor de filosofia. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de filosofia para o segundo ano do ensino médio. E a aula de hoje vai ser a parte 1 da aula de estética, portanto, aula 2.1.5, estética, parte 1. A gente vai começar, assim como nas outras aulas, fazendo a revisão das últimas 4 aulas para o segundo ano do ensino médio. Na primeira aula, nós abordamos uma metodologia de estudos para as aulas de filosofia. Então, basicamente, nós vimos que essa metodologia de estudos consistia em 3 passos para o estudo de um texto. Primeiro passo, a leitura geral. Segundo passo, o fichamento. Terceiro passo, o resumo. E ainda nós vimos alguns aspectos importantes na leitura, como leitura com objetivo determinado, espírito crítico, análise, síntese, entre outros elementos. Já na segunda aula, nós acompanhamos e estudamos o poema Autopsicografia do Fernando Pessoa, que é um poema que começa com os seguintes versos. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E aí, em cada estrofe do poema, nós acompanhamos que existe um elemento ali da reflexão estética, seja às vezes falando sobre o poeta, às vezes sobre o leitor, tá? Depois, na terceira aula, nós começamos a fazer uma investigação. Na terceira aula, nós fizemos a investigação parte 1. Em que consistiu essa investigação parte 1? Vocês iam pegar os textos que eu coloquei para vocês e iam ler, depois sublinhar. Apenas isso. Já na quarta aula, vocês fizeram a investigação parte 2. Em que consistiu a investigação parte 2? A partir daquilo que foi sublinhado na terceira aula, era necessário... Só um minuto. A partir daquilo que foi sublinhado lá na terceira aula, vocês iam construir um resumo. Em que consistia esse resumo? Do que ele era formado? Da transcrição, ou melhor, da interpretação. Ou seja, vocês iam refazer aquilo que foi sublinhado, só que iam refazer com suas próprias palavras. E isso consiste em um resumo, tendo em vista que aquilo que foi sublinhado consistia nas ideias principais. E, portanto, depois de tudo isso, a gente vai hoje para a nossa quinta aula. Nossa quinta aula vai ser a parte 1 desse tema estética. Na próxima aula nós teremos a parte 2. Esse tema da estética é um tema muito interessante na filosofia porque você acaba relacionando ela com outras áreas do saber, por exemplo, a arte, a literatura, com a música, com a pintura, a arte de uma forma geral. Mas só que a gente vai tentar compreender a estética de um ponto de vista filosófico. O que significa isso? É você ir à raiz da coisa. Que coisa é esta? No caso, a estética, ou de forma mais específica, em certos momentos, a arte. Então, o que a gente vai estudar aqui é estética, que também é chamada, em um certo sentido, de filosofia da arte. Vamos acompanhar, primeiramente, qual a origem do termo estética. Então, vamos aqui. Qual a origem do termo estética? Estética vem do grego aestetike, tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Então, novamente, estética vem do grego aestetike e significa tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Então, estética é um termo que vem do grego, significa tudo que pode ser percebido pelos sentidos. Lembrando, o que significam os sentidos? Significam os 5 sentidos da gente. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, tudo aquilo que pode ser percebido pelos 5 sentidos pode ser analisado de alguma forma pela estética. Então, a estética originalmente significa tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Por isso, de uma certa forma, estética originalmente é algo muito relacionado ao empirismo, que é uma corrente filosófica do conhecimento que diz que a fonte do conhecimento está nos sentidos. Pois bem,
Mas voltando apenas para o tema da aula hoje, que é estética. Então, originalmente, estética se refere àquilo que está na sua visão, se refere àquilo que está no seu olfato, se refere àquilo que está na sua audição, se refere a como você percebe aquilo. Então, quando você está ouvindo uma música, você está ouvindo Mozart, um Beethoven, aquilo está sendo percebido por você através da sua audição. Portanto, isto é um fenômeno estético. Quando você vai no restaurante e aí você pede o melhor prato da casa, você fala para o garçom, traga o melhor prato da casa. Aí ele traz, quando ele chega, ele coloca o prato em cima da sua mesa e aí você sente aquele cheiro bom. Então, esse cheiro que você está sentindo do melhor prato do restaurante, isso é o quê? Isso é um fenômeno estético. O que é um fenômeno? É aquilo que acontece, ok? Então, isso é um acontecimento ou um fenômeno estético. O que significa estético nesse primeiro momento? Aquilo que tem relação com os sentidos da gente, ok? Mas isso é aquilo que está na origem do termo estética. É claro, depois esse sentido foi mudando um pouco. Então, a origem do termo estética, como a gente falou, é aquilo que está relacionado aos 5 sentidos: olfato, audição, visão, tato e paladar, ok? Os 5 sentidos que são muito conhecidos por nós. Então, estética originalmente é isso, aquilo que tem a ver, ou melhor, aquilo que é percebido pelos 5 sentidos. Ainda sobre a origem do termo estética, quem foi que inventou? Foi o Baumgarten. Foi Baumgarten, nascido em 1714 e morreu em 1762, quem utilizou o termo pela primeira vez no sentido de uma teoria do belo e das suas manifestações através da arte. Então, novamente, na origem, lá no grego, estética significava uma outra coisa. Originalmente, estética lá para os gregos era aquilo que tinha a ver com os sentidos. Atualmente, para a gente, não. O que significa estética hoje em dia para a gente? Quando você fala clínica de estética, então você não está satisfeito com o seu rosto, não é? Aí você quer ajeitar um lado ou outro. Aí o que você faz? Você vai numa clínica estética. O que significa isso? É uma clínica de beleza. Então, atualmente, estética não está mais tão relacionado com aquela ideia de sentido. Atualmente, a estética tem outro sentido. Vamos ver qual é. Ainda para o Baumgarten. Foi Baumgarten quem utilizou o termo pela primeira vez no sentido, então, ele vai mudar aquele sentido original, ok? Então, foi Baumgarten quem utilizou o termo pela primeira vez no sentido de uma teoria do belo e das suas manifestações através da arte. Então, Baumgarten pegou aquele sentido primordial, aquele sentido original de estética, que se referia apenas aos sentidos, e transformou em uma teoria do belo. E claro, onde é que a gente mais vê o belo se manifestando? Na arte, ok? Então, foi a partir do Baumgarten que a estética começou a ter esse sentido de arte. Então, o que é estética atualmente? É uma filosofia da arte. É aquilo que tem a ver com a arte. É aquilo que tem a ver com o belo. E principalmente o belo dentro do fenômeno artístico. O belo dentro da arte, ok? Vou dar alguns exemplos aqui. Então, essa pintura conhecidíssima do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Então, essa pintura é muito conhecida, é vista até hoje, é visitada lá, se eu não me engano, no Museu do Louvre, em Paris, até hoje, porque ela exibe uma certa concepção bela. Então, tudo aqui que está na Mona Lisa é algo harmonizado, é algo que tem proporção, é algo geométrico. O sorriso dela, os olhos, a forma como as mãos dela se tocam, a roupa dela, a paisagem lá atrás, tudo isso mostra algo belo. Na próxima pintura, Noite Estrelada, do Van Gogh, obra de 1889. Essa obra aqui já é um pouco diferente. Ela parece, enquanto essa parece ser algo
que está perfeitamente e belamente copiando uma pessoa, essa parece uma outra coisa, mas você percebe como ela não deixa de ser bela. Longe do preconceito de achar que isso aqui o autor está fazendo rabisco, está fazendo alguma coisa, mas se você começar a observar bem, você vai ver que ela possui uma beleza dentro dela mesma. Então a forma como ele simula que os ventos, eu tenho as estrelas, toda essa paisagem, apesar dos traços serem diferentes da pintura do Da Vinci, mas você percebe uma beleza aqui também na obra do Van Gogh. Diante disso, a gente pode passar para outro tópico, o que é o belo. Então vamos lá, a gente já passou pela origem do termo estética e agora a gente vai tentar analisar o que é o belo. Antes da gente analisar o que é o belo, é necessário a gente fazer uma pequena diferença entre juízos de fato e juízos de valor. Se você fala, você vai tomar um copo d'água e você fala, essa água está muito gelada, não estou conseguindo beber. Quando você fala, esta água está muito gelada, ou você fala, esta água está muito quente, ou ainda, a água está medindo 25 graus Celsius, tudo isso são juízos de fato. O que são juízos de fato? O que é um fato? É dizer o que a coisa é, dizer o que aconteceu realmente. Então, o menino caiu da bicicleta às 8 da manhã. Isso é um fato. Agora, se você acha isso engraçado, se você fica com compaixão ou com pena do menino que caiu da bicicleta, isso já é um juízo de fato? Isso aconteceu realmente? Não. Isso já é um juízo de valor. Quando você fica com pena ou com compaixão do menino que caiu da bicicleta, você está atribuindo um valor para aquilo, ok? Então, isso já é um juízo de valor. Então, juízo de fato diz o que a coisa é, e juízo de valor quando você atribui algum valor a algo. O juízo de valor ele se divide, a princípio, em dois tipos. Quais são esses? Primeiro, o juízo moral, ou também juízo ético. Então, o que é um juízo moral? É quando você tem uma sentença que diz como as pessoas devem agir. É proibido jogar lixo. Isso é algo que aconteceu realmente? Isso é um fato? Isso é um fato? É proibido jogar lixo? Não, isso não é um fato. Isso é um valor. Você está dizendo que jogar lixo é o quê? É proibido. É um valor que você está atribuindo ao ato de jogar lixo. Então, quando eu falo é proibido jogar lixo, a proibição consiste em um valor. Se eu falo é permitido jogar lixo, então a permissão é um outro valor que você está dando. Só que no caso é proibido jogar lixo ou é permitido jogar lixo, isso são juízos morais. Então, devo me comportar perante os outros. Isso é um juízo moral, ok? Isso é diferente de um outro tipo de juízo de valor, que é o juízo estético. Então, voltemos aos slides anteriores. O que é estético? É aquilo, para o Baumgarten, que se refere ao belo ou à arte. Portanto, o que é um juízo estético? Ele ocorre quando nós julgamos se algo é belo. Isso é um juízo estético. Então, você ouve uma música pela primeira vez. Aí você diz, essa música é horrível. Isso é um juízo estético, porque você está julgando se aquilo é belo ou não. No caso, quando você chama a música de horrível, ela é bela ou ela não é bela? Ela não é bela. Mas percebam como critério para você julgar aquela música foi a beleza. Então, juízo de fato é diferente de juízo de valor, e o juízo de valor se dividem em juízos morais e juízos estéticos. E é isso que interessa aqui pra gente, o juízo estético. Por quê? Porque o juízo estético é aquele que julga se algo é ou não é belo. O que é a beleza para os filósofos? Então, um objeto é belo. Vários objetos são belos. O que todos esses objetos têm em comum? A beleza. O que seria a beleza para os filósofos? Então, o que é a beleza para os filósofos? A gente pode dividir essa resposta em duas partes, ou em duas respostas, melhor dizendo. A primeira resposta diz que a beleza é algo que está objetivamente nas coisas. Então, repetindo, a beleza
é algo que está objetivamente nas coisas. Então, vou dar um exemplo da caneta novamente. Então, o que significa objetivamente? Algo que está no objeto, ok? Algo que está no objeto. Então, a beleza da caneta está na própria caneta, não está em mim. Eu falo, a caneta é bela porque a beleza está nela, está na caneta, tudo bem? A questão é, se chegar uma outra pessoa, ela vai poder falar que essa caneta não é bela? Se eu estou afirmando que a beleza é algo que está objetivamente nas coisas. Então, repetindo, eu digo que a beleza da caneta está na caneta e não em mim. Se uma outra pessoa chegar, ela vai poder afirmar que essa caneta não é bela? Não. Por quê? Porque a beleza está na própria caneta. Se a beleza está na própria caneta, então eu vou ver essa beleza, uma outra pessoa vai ver essa beleza, João vai ver essa beleza, Maria vai ver essa beleza e ainda mais, todo mundo vai ver a mesma beleza. Todo mundo vai ter que observar da mesma forma, ou melhor, todo mundo vai ter que observar a mesma coisa. Que mesma coisa é essa? A beleza que está na caneta. Então, o que significa objetivamente? No objeto e não no sujeito. A beleza da caneta não está em mim, não está em Maria, não está em João, está na própria caneta. Portanto, todo mundo vai perceber da mesma forma. Todo mundo vai perceber a mesma beleza. Já se eu digo que a beleza é algo subjetivo, o que significa subjetivo do sujeito? Então, se a beleza da caneta não está na caneta, mas está em mim, o que isso significa? Que eu vou perceber de uma forma, João vai perceber de outra, fulano de outra, cicrano de outra, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a beleza não está na caneta, a beleza está no sujeito. Então, às vezes, você vê um casal e você não consegue perceber muita beleza um no outro. Mas se você chegar para um deles e perguntar se o outro é belo, o que ele vai afirmar? Ele vai falar que o outro é belo, porque ele ama aquela outra pessoa. Então, isso é um exemplo de que tipo de beleza? Objetiva ou subjetiva? Beleza subjetiva. Quando você gosta de uma música e o seu amigo não gosta, que tipo de beleza é essa? Sendo que existe a mesma música. Isso é uma beleza subjetiva, ou seja, eu vejo de uma forma, você vê de outra. Por quê? Porque a beleza, no sentido subjetivo, significa afirmar que a beleza está no sujeito, ou melhor, está em cada um dos diversos sujeitos que existem. O contrário é quando eu falo que a beleza está objetivamente. Então, a grande oposição aqui é essa, entre a beleza que é objetiva ou a beleza é subjetiva. Então, essa é a resposta dos filósofos ao longo da história da filosofia, que a gente poderia classificar dessas duas formas. Para os filósofos, para um grupo de filósofos, a beleza é algo objetivo, ou seja, está nas próprias coisas. Para outros filósofos, a beleza é algo subjetivo, ou seja, está em cada um dos diversos sujeitos.